Sobre as manifestações de 7 de setembro, eu não vou ficar aqui ocupando o seu tempo para dizer o óbvio. Elas foram gigantescas. Efeito dos recentes feitos aí de Alexandre de Moraes, ou de Barroso, talvez, ele que chamou todo mundo que foi às ruas de fascistas? Não sei. Eu só sei que as manifestações foram gigantescas. Aqui, por exemplo, você vê uma tomada rápida de Brasília. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos. Já aqui, você vê Copacabana, pouco antes de o presidente Jair Bolsonaro fazer o seu discurso. Um discurso muito mais ameno do que aquele de 2021, quando ele xingou Alexandre de Moraes de canalha. Esse lado é Brasil, ok? Beleza? Lado direito, levanta a mão todo mundo aqui, lado direito. Só lado direito. Lado esquerdo, agora levanta a mão todo mundo aqui. Mas vamos falar das consequências desse dia que levou multidões às ruas de várias cidades do Brasil para celebrar, em teoria, os 200 anos da independência. Na prática, os atos foram sim uma demonstração de força de Bolsonaro e também foram um ato de campanha. Como, apesar do discurso, a esquerda não gosta muito dessa relação entre o líder e o povo, o que se viu foi muito analista fechando os olhos para a realidade e dizendo justamente o oposto do que as imagens mostravam. Isto é, teve gente dizendo, olha só, que a ausência de lideranças políticas é prova do isolamento de Bolsonaro. Sim, você ouviu direito. Isolamento. Como é possível um presidente estar isolado se consegue levar multidões às ruas? Bom, não tenho a menor ideia. E vale notar que não se trata de uma militância paga nem de pessoas reunidas para assistir a um show como acontecia no passado. Estamos falando aqui de gente que saiu às ruas para demonstrar apoio a Bolsonaro e para dizer que não aceitam as arbitrariedades do Supremo. Tão simples, né? Outra coisa que eu preciso dizer aqui. A ausência, sobretudo de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Luiz Fux, presidente do STF, só mostra o quanto essas lideranças políticas alienaram o povo. Justamente o povo do qual emana todo o poder de acordo com a Constituição e de acordo com o bom senso. Se tivessem participado aí do ato cívico-militar, e ninguém está cobrando aqui que Fux, por exemplo, participasse do ato de campanha do Bolsonaro, claro. Se eles tivessem participado do ato cívico-militar, principalmente Fux e Pacheco teriam destruído a narrativa de que o poder vive encastelado nos palácios, distante da realidade do povo. Ou seja, eles perderam uma grande oportunidade de mostrar que essa democracia que eles pregam em cartinhas assinadas por intelectualoides é para valer. Mas não é, claro, a gente sabe disso. Aliás, sobre o povo que esteve presente às manifestações de ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, há algumas semanas disse que o 7 de setembro mostraria o tamanho do fascismo no Brasil. Eis o que o povo tem a dizer ao ministro. O motivo da minha presença aqui, como de todos os brasileiros que estão na rua hoje, é de dar um grito e de comemorar os 200 anos da nossa liberdade e apoiar, né, uma eleição limpa, justa, para que possamos ter, num futuro bem próximo, as nossas garantias constitucionais. Esse depoimento é um trecho de uma reportagem exclusiva do meu amigo Luiz Kawaguchi para a Gazeta do Povo. Mudando de assunto, é óbvio que a esquerda, na figura sempre serelepe do senador Randolph Rodrigues, pretende judicializar o movimento popular de 7 de setembro. Eis o que o senador, parça de Alexandre de Moraes, escreveu ainda ontem no Twitter. Ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje. E daí ele desanda a tentar promover aquele factoide dos imóveis pagos com dinheiro vivo. A essa hora, aliás,
Randolph Rodrigues já deve estar circulando pelos corredores do STF procurando os amigos para entregar a petição. E não é só o senador que defende judicializar as manifestações de 7 de setembro. O jornal O Globo, em editorial, diz que o TSE, presidido por Alexandre de Moraes, tem o dever de investigar o 7 de setembro. O dever. Mais do que o dever, eu quero saber mesmo é se o TSE terá coragem não só de investigar, como também de punir um candidato capaz de mobilizar milhões de pessoas. Em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que uma coisa dessa seria impensável. Mas a gente não pode se esquecer de que quem preside o TSE é Alexandre de Moraes. Por fim, o imbrochável. Imbrochável, 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 imbrochável. Bolsonaro fazia um discurso ameno em Brasília quando resolveu falar da primeira-dama Michele Bolsonaro, beijar a primeira-dama e puxar esse coro aí para si mesmo. Resultado, a imprensa militante ignorou tudo o que foi dito no discurso e se concentrou no tal do imbrochável. Teve até escritor fazendo questão de esclarecer que imbrochável se escreve com CH e não com X. E veja só o que disse a jornalista Eliane Cantanhede. Ele vai colher votos com o que ele fez hoje? Olha, quando ele fala de imbrochável, eu fico pensando nos milhões de homens que têm problema de ereção e que não vão gostar disso, vão se sentir, sabe, atingidos, magoados. As mulheres... Mais do que uma análise digna de risos, para mim a fala da colega mostra a que nível chegou o descolamento da realidade por parte de um jornalismo militante. Sério mesmo que Cantanhede, tão experiente, acredita que alguém se ofendeu com essa fala aí de Bolsonaro? Será que ela acredita que os homens que porventura sofram de disfunção erétil se sentiram ofendidos e que por isso votarão em Lula, Ciro, até Tebet? Ou será que isso só mostra que a esquerda, apesar de se dizer sempre muito racional, escolhe os heróis e vilões políticos com base nessa impostura sentimental? A Folha de São Paulo foi além, publicando uma matéria em que questiona a virilidade presidencial e outra dizendo, olha só, que a primeira-dama sentiu nojo ao beijar o marido, que por acaso também é o presidente da República. Esse é o nível de desespero que Bolsonaro causa na esquerda, obrigando os militantes a exporem essa visão estética de mundo, uma visão elitista, dissociada de um povo sempre tratado como fascista ou qualquer ofensa do tipo. Não nego, nessas horas dá até vergonha de ser jornalista. Até amanhã.